Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar como fazer a base do capacete de Mandaloriano, tá bom? Ó, isso daqui é o capacete, a base do capacete do Capitão América. Tem nada a ver com isso, mas você entendeu a lógica. Então vamos lá, eu vou explicar pra você. Todo capacete básico do Mandaloriano tem a sua estrutura básica, que é aquela parte redonda parecendo um balde, as bochechas pra dentro. O resto são detalhes que a gente pode ir fazendo para modificar, tá bom? Vamos ao vídeo. Bom, vamos lá para fazer o molde assim do capacete. Eu dou uma iniciada fazendo, acho que uma parábola, não lembro o nome disso, sinceramente falando. Então, ele não é um capacete que fica tão redondinho na ponta. Então aqui eu tenho que fazer como se fosse aqui é a ponta, né, o meio do, como diz, do capacete, e aqui onde vai grudar nas laterais. Não tem, eu não vejo porque já fazer aqui, tipo, já com a parte da lateral. Eu prefiro começar pelo topo e depois já ir jogando para as laterais. Ó. Então, querendo ou não, aqui é mais ou menos uma ideia. Eu pego uma, pego uma fita métrica e mais ou menos aqui já meço, ó. Dá, totalizando quando vai ter o outro lado, vai dar 52. Depois eu vou fazer vamos dizer assim, um molde, um pedaço reto para colocar aqui grudando nessa parte e grudando na outra. Então aqui vai ser 2 vezes. Não tem muito segredo nisso. Eu dobro ele para ver mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos emparelhado. Olha que legal. Ficou quase certinho, ó. Tem uma diferençazinha aqui, olha. Eu tiro ela para poder ficar o mais ambigramático possível. Aqui, tudo. Ó, aqui também ficou certinho. Nossa. Geralmente sempre dá uma diferençazinha. Aqui. Pronto. Eu acho prático, geralmente, colocar uma seta apontando para onde vai ficar o chão. Tipo, porque esse aqui é muito parecido, esse lado com esse. Então, quando eu vou envergar, eu posso acabar me confundindo. Ou envergar não, colar, né? Com aquela parte, com aquela tira que vai aqui no centro. Para poder dar um efeito melhor. Bom, estou usando um EVA de 8 milímetros aqui, ó. Marcar. Tudo bem. Marquei. Fazer uma seta com giz, que é mais fácil. Apontando o chão. Aí aqui, olha, o outro você tem que virar. Porque senão você vai fazer uma coisa, dois do mesmo lado, e não dá muito certo. Agora vamos cortar, ó. Essa daqui vai ficar pro meio do capacete. Eu vou cortar com um leve inclinar, ó. Inclinar eu falo pra esse lado aqui, olha, tá? Ó, mas é leve mesmo, não muito. Você também pode pegar, cortar reto assim e depois tirar na retífica. Eu não, sinceramente falando, não gosto. Mas dá pra fazer isso daí tranquilo. Bom, deixa eu virar um pouco aqui, ó, a câmera. Ó, aqui, opa. Ó, aqui no caso, eu vou cortar bem inclinado. Porque quando eu for envergar ela vai ter que colar naquela parte que vai ficar na lateral. Então tudo bem, ó. Olha a posição que tá o estilete. Querendo ou não, tá inclinado. Opa, beleza. Beleza, vamos. Ô, meleca. Olha,
Eu errei. Era para ter feito esse daqui menos inclinado do que esse. Bom, né? Todo mundo erra, né? Então o que eu vou fazer? Aqui, como ainda tem um espacinho do EVA, eu vou marcar de novo. Por isso que é bom sempre deixar um espaço entre um molde e outro. Não é um absurdo, né? Mas, né, caso o estilete dê aquela escorregada, você pelo menos tem uma média de onde você pode refazer, né? Tá, deixa eu puxar um pouco aqui. Bom, agora eu vou medir aqui para poder ver o tanto que vai ser a faixa aqui, que vai ter uma tira aqui no meio. Ó, 28 centímetros. Vamos ver a largura da faixa. Ó, a cabeça deu 52. Como geralmente uma cabeça média tem 56 a 58, então no caso teria que ser 6 centímetros essa faixa, essa tira. Agora eu vou fazer um retângulo no que fica no meio e ele vai unir as duas partes. É por isso que eu medi aquela, tô medindo aí agora, né, com a fita. Então eles vão unir. Eu poderia fazer algo para já deixar redondo, mas eu não gosto tanto de fazer isso. Prefiro fazer dessa forma, com 3 pedaços de metal, para poder dar a base e deixar retinho, ó. Eu não vou pegar, deixa eu colocar mais para cá. Eu não vou pegar, olha, um ângulo totalmente assim de 45 graus. Vou fazer mais ou menos metade. Um pouquinho menos, né? Aí vem pra cá. Cuidado com os dedos, né? Porque ninguém quer ter os dedos cortados. A minha mão tá meio vermelha. Isso daqui é tinta que foi pintar algo ali agora. E acabou espirrando na mão. Pra não acharem que eu já me machuquei. Bom, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O ângulo não é 45 graus total. Ele vai prender aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Só que assim ainda tá feio, né? Obviamente a gente vai pegar, vai moldar isso daqui antes. Vamos pegar o soprador, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, soprador térmico. E vamos que vamos. Olha, para aquecer o EVA, eu geralmente só aqueço de um lado, que é o lado que eu vou envergar para cima, um exemplo. Vai fazer um formato côncavo, eu só aqueço o lado que vai ficar para fora, que é o côncavo, né? E o convexo, que é o de dentro, onde eu tô passando os dedos, eu deixo frio. E assim, você tem que aquecer bem, mas ao mesmo tempo não aquecer tanto, porque senão você não consegue colocar a mão. E utilizar bem os dedos, você vai precisar de força. Se você tiver algum material que você consiga estar apoiando para poder estar tirando como se fosse um molde nesse formato, ótimo. Se não tiver, vai com os dedos mesmo, funciona da mesma forma. Tanto é que, ó, tá vendo? Eu vou forçando, ó. Não vou fazendo com isso, com pouca força não. Vou colocando força mesmo para poder dar esse efeito, que senão não fica. Ainda mais esse EVA que eu utilizo, que é o de alta densidade, ó. Tá vendo? Ele pegou e já foi tomando uma forma como se fosse uma canoa. Então, se você não colocar muita força nisso, ele vai ficar reto de novo, ó. Tá vendo? Ficou retinho, ou outro, como é que tá? Ou retinho não, né? Côncavo. E agora eu vou pegar e vou fazer no outro a mesma coisa. Ó, mesmo quando ele já tá quase frio, você ainda consegue dar uma leve envergada. Ó. Agora já aqueci o outro também. Os dois, ó, com a seta indicando onde que é o chão, para poder saber onde que vai colocar o meio. E, ó, o meio eu não coloco direto, porque senão vai ficar ruim de você aquecer depois. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer o meio também, só que na hora de envergar eu vou me concentrar mais na parte do meio, literalmente, né? Tá, tô falando muitas vezes o meio, né? Mas vai fazer sentido agora. As beiradinhas, deixa eu ver aqui, ó. Quando esquenta, é o local mais frágil, então ela querendo não entorta pra cá. Aí o que eu faço? Pegar, né? Ah, tá, não vou fazer nada com isso daqui não. Na hora de lixar eu tiro, ó. Vou aqui fazer isso daqui para dar aderência. Sempre fazendo isso, independente de vai usar cola de contato ou Tec Bond. Você pode também usar uma lixa. E é bom fazer isso mesmo, porque senão vai ficar horrível de você colar. Principalmente se for com Tec Bond. Ó, tá vendo como a seta ajuda, né? Tô vendo aqui a seta tá para baixo.
Eu sei que essa daqui é a parte que vai colar ali no meio. Então não fico nem na dúvida, já vou direto já. Vamos lá. Secou. Ficou. Opa, peraí. Um pouquinho mais pra cá, que é mais fácil. Bom. Tem que ir apertando aqui, ó. Pra poder dar um efeito. Senão ele não fica muito grudado. E a cola de contato, depois de um tempo, ela não gruda mais. Depois de um tempo assim, algumas horas, né? Então, dá pra ficar um pouco mais sossegado. Ó, totalmente errado. Ah, não, é que assim, ó. Tá vendo? Se deixar ele solto, ó, ele vai ficar estranho. Aí tem que dar mais uma moldada pra ele ficar assim, ó. Peraí, deixa eu ver. Ó, tá errado. Aí se você aperta, ó, ele fica certinho. Então assim, vai ter que esquentar de novo. Pra poder, como diz, pra poder ficar uma coisa mais bonitinha. Quando for esquentar, evitar de aquecer nessas partes daqui que tá a cola, porque ela não aguenta grandes temperaturas. Isso de não aquecer onde está a cola é só com a cola de contato, tá? Se for com a Tech Bond você ainda consegue, embora às vezes ainda dá uma leve diferençazinha, porque tem sempre uma parte que está mais colada do que a outra, então acaba às vezes ficando feio, mas aí você pode resolver com alguma massa. Pronto! Olha, que diferença. Não sei se vocês lembram, tava assim, agora já tá mais assim, ó. Ainda vou dar mais uma aquecida, né? Óbvio, né? Pra dar uma melhorada. Mas é basicamente isso daqui. Ó, tá vendo? E agora eu vou medir aqui mais ou menos que o capacete do mando, ele tem uns detalhes, o óculos dele, vamos dizer, a parte do visor, né? Começa mais ou menos assim, e fica aqui na frente, né? Óbvio, né? O visor vai ficar nas costas, lindo, né? Então tá. Aí aqui é uma peça única que dá a volta por aqui. Então no caso eu vou medir dando a volta aqui para poder saber. Ó, quando eu grudei, ó, não emparelhou certinho. Tem alguns cosmakers que eu vejo que faz com um molde prefeito, que faz tipo umas marcaçãozinhas. Como eu faço todos os moldes geralmente sob medida, então não dá pra fazer muito isso. Mas, né, sempre há algum meio. Então eu tiro esse excesso aqui. Tomando cuidado na hora de cortar, principalmente que tá vendo, ó, tô puxando o estilete em direção ao meu abdômen, né? Então, cuidado. E ele passando uma lixa depois. Já era. Agora vamos fazer um molde. E eu tava fazendo aqui, eu nem vi se vocês viram. Ó, fazer um desenho tosco aqui de uma cabeça para entender mais ou menos o que eu vou fazer agora. Ó, peraí. Não sei se vocês viram antes, mas tudo bem. Ó, vamos dizer que aquela tampa que eu fiz fique aqui no cliente, na pessoa, né? Aí tudo bem. Aqui é a marcação que eu fiz para poder ver os olhos, né? Que aí depois vai aqui essa parte. Agora eu preciso fazer um molde aqui, ó. Começa aqui, ó. Por enquanto pode ser o capacete do destruidor. Ó, tá vendo o capacete do mando? Ele tem essa vertente aqui, ó, que ele vai descendo e ficando mais alto, mais comprido aqui. Então, no caso, eu vou fazer essa parte aqui agora, no molde. Esquadro. Sempre é bom.
usar esse quadro, querendo ou não. Fica uma coisinha mais certinha. Tudo bem. Era 42, como eu tinha diminuído ali, eu vou fazer 23 aqui. Ou 21,5, disfarça. Na medida que eu peguei do meu cliente, dá mais ou menos isso daqui, ó. A parte de trás, dá uns 14. E ele vai aumentando pra frente, né? Espera de novo. 14. Aqui eu vou fazer o quê? 16, que aí já tá aumentando bem. Pronto. Geralmente eu dou uma ajeitadinha aqui, ó. Só pra ficar uma coisa melhor. Porque senão quando for olhar as costas do capacete vai estar assim, ó. Não vai estar assim literal, né? Mas vai ficar uma coisinha mais redondinha, mais bonitinho. Vamos pra marcação. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui que acho que talvez mostre melhor. Aqui já tá retinho nessa parte. Então já vou aproveitar que tá cortado reto. Marcar aqui. Marcar aqui esse lado também, que vai ser o meio. E agora, peraí. Marcar aqui o outro lado. Eu não vou fazer uma junção aqui, que é uma coisa... Tipo, por exemplo, eu poderia fazer em dois lados o molde, né? E depois só juntar aqui na parte de trás. Mas é uma coisa mais para dar acabamento. Então, no caso, eu não quero evitar. E não sei se foi claro nessa parte de dois. Por exemplo, se você tiver um monte de retalho e você quiser fazer várias junções para depois dar essa parte aqui da lateral, dá também, né? Só que aí, como eu falei, é mais acabamento. E, ó, aqui eu vou cortar reto, sem nenhuma inclinação do estilete. Porque aqui, olha, nessa lateral aqui, olha, se você for ver assim, aqui ficou reto. Então aqui vai ter que ser reto para poder colar bonitinho. Quanto maior a área de aderência, melhor. Aqui boa parte dele é reta. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver a parte que vai... Opa, peraí. Eu vou ver a parte que vai reta aqui no molde, ó. Vai uma reta até mais ou menos aqui. Então eu vou usar a régua para poder dar o efeito. Bonitinho, retinho. Aí aqui que é uma coisa mais a mão livre. Eu faço a mão livre, depois eu volto com a régua. Pronto. Ó, ó. Bonitinho. Mesmo que seja uma peça lisa, que vai ficar grudada já numa parte que é côncava, é sempre bom dar uma aquecida no EVA, porque senão ela vai ficar fazendo força contrária, né? E isso vai ficar, tipo, aberto embaixo, parecendo uma saia. Então, para evitar isso, aqueça. Pronto, ó. O meio aqui, ó. Esse meio aqui vai pegar no meio daqui, ó. Acho que não tá no meio, não. Deixa eu ver aqui. 7 centímetros, teria que ter 3,5. Caraca, não é que acertei? Peraí, só um pouquinho mais pro lado. Pronto. Vai ficar... Agora, na hora de passar a cola, eu sempre passo na outra parte um pouquinho mais do que deveria, para ter certeza de que não vai faltar cola. Tipo, vai dar pra ver daqui a pouco. Pronto, secou. Então tá bom. Primeiro achar o meio aqui. Bom, na hora de colar, tem que tomar muito cuidado, porque se você ficar descolando, dá ruim. Tá vendo a marcação ali, ó? Eu acabei passando um pouquinho da marcação. De um lado deu certo, do outro não deu certo. Então é sempre bom passar um pouco mais de cola. Ficou interessante. Agora eu vou medir esse restante aqui para poder fazer a parte da frente. Ó, faltou no caso 21 centímetros aqui, ó, para fazer aquela parte
que é bem icônica do mando. Ó, com as bochechinhas que dá um trabalho para fazer. Tá vendo? Tem muito o que dizer. Bom, então vamos fazer essa parte aqui. Ó, 21 centímetros. Dá 10,5. Fazer 10,6. Não, 10,7 aqui, em vez de 10,5. Aqui, ó, teria que ser assim, olha. Continuar a vertente. Só que o capacete do mando, ele tem uma leve inclinação maior no final. Então eu vou lá e dou uma inclinadinha maior. Tá vendo que tá saindo daqui, olha? É pra ficar assim, agora vai ficar assim. Eu vou aproveitar aqui próprio mesmo, que eu nem preciso medir. Ah, também dá para fazer direto, né? Que eu prefiro fazer dessa forma. Pronto. Aqui, olha. Fiz uma perpendicular. Agora o esquadro. Aqui. Para poder fazer... Opa. Peraí, deixa eu ver. Pegando aqui dos meus 10,7, em vez de ser 10,5. 10 centímetros e 7 milímetros, tá? Então tá bom aqui, ó. Beleza? Como que eu sei qual é a altura dos olhos aqui? Essa é uma questão básica. Eu aconselho você colocar o capacete e medir. Eu vou ver se eu consigo fazer isso em mim. Supondo que a câmera está bem em mim aqui. Ó. Eu vejo aqui, ó, uma média dos meus olhos e marco aqui. Simples assim. Ó. Essa é a medida que eu fiz do meu olho. Mas como eu sou bem cabeçudo e meu cabelo tá enorme, então no caso o cliente é bem diferente, né? Ó, vai ficar mais ou menos aqui, que é uma média do meu cliente de acordo com as medidas que eu tenho dele. Então eu vou medir, já medi daqui até aqui mais ou menos, então tudo bem. Vamos ver aqui, ó, deu 4,5 centímetros. Tirar esse daqui. Ó, 4,5 centímetros vai ser a altura dos olhos. Só que eu não vou ficar só com 4,5 centímetros aqui, então. Vou pegar 3 pra cá e meio pra cá, porque ele desce. Então tá. Deixa eu ver, 3 centímetros aqui. Com 3 centímetros aqui também. Tá bom. E aqui, ó, a descidinha. Pra cá. Tecnicamente, a bochecha vai ficar aqui, ó. Não, vai ter que ter a abertura da boca. Ó. A bochecha vai ficar aqui, ó. Isso tô estimando, né? Porque eu tenho que olhar a imagem de novo. É sempre bom ter a imagem impressa. Ó, assim, ó. Só fazendo uma estimativa. Tá bom? Bom, fui agora conferir a imagem. Descobri que essa parte aqui é maior ainda. Então, ó. Dá uma acentuada um pouquinho maior aqui. Pra essa bochecha ficar grandona. Aqui assim. Tem um detalhe que é assim. Pronto. Tem segredo. Opa. Então tá. Agora vamos cortar aqui. E aí, gente, beleza? O vídeo é longo e chato, eu sei disso. Mas para fazer um capacete, mesmo que seja algo mais simples assim, ou algo que seja um pouquinho mais complicado, demanda tempo. Então, se você estiver gostando do vídeo, curta, comente, compartilhe. E o seu comentário para mim é muito importante, porque se eu estiver explicando errado ou de uma forma que não esteja sendo clara, é o seu comentário que vai fazer toda a diferença. Vamos ao restante do vídeo.
Pronto. Tudo bem. Bochecha. Não tem por que ficar deixando ela aqui, porque ela não vai servir de nada. Agora, deixa ela de cantinho aqui do lado. Tá bom? É basicamente isso aqui. Opa! Ó, basicamente isso daqui à frente. Deixa eu ter que colocar uma barreira aqui pra não ultrapassar na hora de ficar gravando pra vocês não. Ó, na hora de marcar esse molde, tem que tomar muito cuidado, porque se ele ficar se mexendo, vai dar diferença. E ó, tá vendo? Eu marquei de um lado, agora eu grudo ele naquela parte de cima, pra não ter que fazer duas partes, né? Tipo, colar. E já marco novamente, ó, mesma coisa. Aí depois eu corto uma peça única, bem mais prático. Ó, eu fui conferir ali na imagem, eu vi que eu fiz uma coisinha errada aqui. Essa marcação aqui, olha, não era pra cá, era pra cá. Então eu vou ajustar aqui no meu molde, ou no meu molde não, aqui é ó, ao olho mesmo, a bochecha. Eu vou também já ajustar, pra poder não ficar, pra não dar dúvida depois. Bom, ó, aumentou coisa de 7 a 8 milímetros. Então tá bom, tá vendo? Bom, às vezes acontece, né? Sempre utilizando uma régua para poder deixar mais reto possível. Eu vou dar uma leve inclinada para poder encaixar melhor aqui, olha. Que aqui não fica retinho, ele tá inclinado. Ó, aqui não tá retinho, ele tá inclinado pra... Deixa eu colocar o dedo aqui, tá inclinado mais ou menos assim, ó. Por assim dizer, em vez de tá reto, ele tá assim. Então, no caso, aqui na hora de cortar, que vai grudar ali, eu dou uma leve inclinada. Deixa eu ver. Ó, aqui na bochecha eu vou fazer inclinado, eu não vou fazer reto. Depois eu explico o porquê. Tá vendo que eu falei, olha, de deixar uma peça única, né? No caso, fazer a junção ali em cima, já te facilita e é menos coisa para você dar acabamento. Então, assim, quando você puder evitar de ficar tendo várias coisas para dar acabamento, melhor. Eu já tenho um T aqui de titãs. E novamente que eu falei da peça única, e agora eu vou pegar, dar uma lixadinha nessas partes aí para poder ter uma aderência melhor. Ó, enquanto tá, como dizem, enquanto que tá secando a outra parte que eu colei, eu vou agilizando a bochecha, ó. Essa daqui é aquela primeira bochecha que eu tive que aumentar um pouquinho aqui. Então, tecnicamente, já me poupou o trabalho. Porque geralmente eu vou lá, já copio isso daqui. E ó, é tipo mais ou menos, deixa eu fazer aqui esse lado que fica uma coisa mais... Ó, fica mais ou menos assim. Mais ou menos um negócio assim, mais ou menos. Bom, aí como ele vai ficar, ele não fica reto, ele fica pra dentro assim, o que eu faço? Eu pego, eu aumento um pouquinho esse daqui, ó, de cima. Pronto. E ó, e marco nesse novo aqui, ó. E tudo bem. Opa. Deixa eu trocar de cor aqui pra ficar mais fácil pra entender. Ó. Tudo bem. Aí tá, não, mas minha caneta não tá funcionando. Tá bom? Esse daqui é o vermelho que corresponde a esse daqui. Agora voltemos para o azul. Tudo bem? Aqui, ó. Aí o que você faz? Você faz o inverso. Você aumenta o mesmo tanto que você aumentou no outro, só aqui pra cima. Aí, tudo bem. Tá
tão redondinho não, hein? Ó, vendo? Deixa eu fazer uma coisinha mais bonitinha. Essas horas uma curva francesa ajuda. Pronto. Quando eu fizer para eles se juntarem, eu vou fazer com que eles fiquem assim para dentro. Bom. Bom, agora a marcação. Essa marcação aqui, tecnicamente vai ser bem estranha. Mas, ó, tá vendo? Aí o outro vai ter que encaixar aqui, né? Então, deixa eu pegar um outro pedaço aqui, que não estrague tanto o EVA. É, a gente tem que ficar fazendo Tetris no EVA para poder fazer uma coisa mais agradável e economizar, né? Porque tá tudo caro hoje em dia, como já dizia minha mãe. Então, tudo bem. Aqui é o que vai... Ó, eles vão se encaixar aqui, ó. Ih, não, deu muito errado. Que meleca. Ó, esse daqui tem que ser um pouquinho maior. Então tá bom. Faço isso daqui rapidinho. Pronto. Vou aqui. Que vai encaixar melhor, ó. Já vai encaixar melhor aqui. O que eu faço? Eu ajeito aqui esse primeiro aqui que eu já tinha marcado, mas agora eu vou ter que marcar novamente. Então tá bom. Então, esse daqui vai encaixar no resto do capacete. Faço levemente para dentro. Aqui, tipo, levemente inclinado assim. E esse daqui, como ele vai encaixar no outro aqui, faço assim para fora. Ok. Deixa eu ver. Esse aqui também. Pronto. Ó, bem estranho esse corte, mas já vai fazer sentido. Pra cá. Esse daqui vai ficar na parte de baixo do capacete, então. Pra cá. Esse daqui. Assim. Pronto. Ó. É mágica? Não! É geometria. Meu filho que não escuta falando isso. Aqui secou. O que eu faço? Dou uma leve puxadinha aqui. Encaixo certeiro aqui. Ó, nessa hora de colar isso, é sempre bom fazer umas marcações, principalmente no meio, para você não fazer um lado maior do que o outro. Tipo, o EVA nunca fica 100% redondinho assim. Às vezes ele dá uma diferença de um lado pro outro, então se você não marcar, você acaba fazendo literalmente um lado mais para a esquerda do que o outro que vai para a direita. Então é sempre bom, ó, tá vendo? Aí pega, fica bonitinho. Tá vendo que ele tá meio para fora ainda, mas o que vai deixar ele retinho aí é quando colocar a viseira, que aí é o que vai segurar. Bom, voltando, eu já coloquei o molde desse jeito, agora tem que virar o molde. Procurar a melhor posição aqui. Pronto. Ó. Pronto. Ó. Aqui, ó. Dois certinho. Sempre tomar cuidado para fazer a marcação e virar o molde para fazer o lado esquerdo e direito, que senão você vai fazer dois direitos ou dois esquerdos. Antes de grudar essas duas partes aqui, o que
que eu vou fazer. Eu vou envergar elas no soprador térmico, para poder ficar uma coisa mais agradável. Ó, na hora de aquecer, tomar cuidado, ó. Tá vendo que eu afastei a mão? É porque tava quente. E ó, usa alguma coisa para segurar, uma régua, ou de preferência algo de metal, né? Mas tomar cuidado que vai aquecer. E ó, utilizar os dedos, ponta dos dedos, para poder estar envergando. Se você não fizer isso, ele não vai tomar a forma, ó. E vai, como eu disse, vai envergando e vai encaixando ali para você ver o tanto que você tá fazendo. Para não ficar nada extremo. Tô fazendo aqui, que é assumindo o formato do capacete, que ele vai ficar arredondado assim, ó. Ele vai grudar aqui. Só que eu tô achando que ficou muito inclinado, ó. Ficou no ângulo de 90 graus. Então o que acontece? Tecnicamente eu cortei errado. Então eu venho aqui, ó, e corto de novo. Insero de 90 graus aqui, ó. Pronto. Ó. Tá vendo? Opa, já ficou bem melhor. Agora esse daqui eu já corto antes de envergar, né? Que já facilita a minha vida. Como eu já sei que fiz errado de um lado, eu vou lá e já tiro a rebarba do outro. É ruim, né? Infelizmente, às vezes a gente acontece. Acontece isso de fazer o molde errado, ó. Dando aquela envergadinha básica e vendo se tá encaixando ou não. Depois de colado ficou assim, ó. Tá vendo? Aquele formato já da bochecha do mando. Deixa eu mostrar aqui no capacete, fica mais fácil. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho maior aqui, ó. Não tem problema. Depois eu tiro isso daqui. É sempre bom, assim, sempre bom não. É melhor ficar nessas horas um pouquinho maior do que menor. Agora eu vou fazer esse triângulozinho aqui, ou sei lá qual é o nome disso. Que deve ter algum nome para essa figura geométrica. Bom. Esse daqui é o molde desses daqui. Então, ó, para eu poder saber essas medidas aqui exatas, sem me confundir, eu vou lá, marco aqui assim. Tá vendo? Agora eu já sei como é que seria o triângulo. Se eu fizer uma linha reta aqui, não faz muito sentido, correto? Porque vai ficar um triângulo muito pequeno. Então o que eu faço, ó? Eu dou uma leve inclinada aqui, ó. Tá vendo? E aqui também dou uma leve inclinada. Ó. Opa! Eu tenho que me acostumar com essa câmera. Ó. Essa linha aqui vai ser aqui, ó. Agora sim, ó. Tá vendo? Não tem erro. Ó. Aí vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Aqui você já coloca uma seta indicando qual é o lado do chão. Pra você não se confundir. Tá bom? Aí vai encaixar aqui, ó. Vou pegar um retalho aqui, só pra mostrar que é mais fácil. Bem, vou marcar uma seta aqui também, indicando o chão. Eu não tô gostando disso. Toda vez eu fico fugindo da câmera. Sopa não, gente.
O início é assim, mas depois piora. Bom. Levemente para dentro aqui, ó. Em vez de fazer reto, vou fazer assim, ó. Levemente, não tão leve, ainda mais ao mesmo tempo leve. Para poder encaixar no resto do capacete. Ih, não pegou tudo. Que raiva que dá. Quando eu faço isso, mais paciência. Pronto. Ó, ó, ó. Encaixou. E ainda ficou bonitinho. Eita, nós. A porta bateu. Que o vento aqui é complicado. Pronto, tá vendo? Aí pega. Vai ficar aqui. Pronto. Não tem muito segredo. Tá, tem sim, né? Mas vocês entenderam. Bom, ó. Agora já colei aqui. Não vou mostrar o processo colando, porque é um saco. Não, brincando. Como eu só não mostrei mesmo, porque assim, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Ó, opa, lado errado. É aqui agora. É basicamente isso. Um formatinho bonitinho aqui. Vou dar uma aquecida nisso daqui pra encaixar melhor, porque ó, não tá encaixando tão bem. Mas tudo bem. Fora isso, ó, no mando mesmo, se você for ver, ele tem uma parte aqui que é um pouquinho mais alta do que essa marcação aqui. Eu peguei aquele molde que a gente tinha feito daqui, acrescentei mais um meio centímetro, não, acho que um centímetro aqui pra cima, 1,5 centímetro pra cá, porque ele faz aqui também. Então o que vai ter? Vai ter uma parte aqui que vai ficar por cima, tá vendo? É que eu fiz, já cortei aqui, ó. Cortei de um EVA bem mais fino. Esse daqui acho que tem 4 milímetros ou 3. Depois vai ficar assim. Depois eu colar, tá bom? Aí aqui tem uma marcação, que aí eu vou fazer depois. Bem mais prático. Só que primeiro eu tenho que lixar isso daqui, antes de colar isso. Bom, aqui olha, é uma parte que tem que ter, que ele é um pouco mais elevado do que o restante. É um alto relevo. Então eu já gosto de fazer já tudo pegando aqui pra ficar uma coisinha mais certinha, pra não ficar nenhuma diferença aqui. Tá bom? E depois eu coloco um outro aqui pra fazer uma marcação, já que tem mesmo, que é tipo um baixo relevo aqui e alto relevo aqui. Bom, não tem muito segredo. Bom, aqui vai um detalhezinho nas costas. Ainda vai um detalhezinho aqui dentro, na minha zona. Cortando aqui a mão livre mesmo. Porque tem menos chance de eu cortar e dar errado. Opa, agora que eu me toquei. Deixa eu já marcar o EVA antes de tirar para não ficar muito mole isso daqui. Aqui eu tô usando um retalho de 6 milímetros que eu tenho aqui, que eu tinha aqui. E ainda de EVA mole. É bom que ele não deixa um pouquinho mais leve o processo final. Bem, termino de tirar aqui. Isso daqui eu não jogo fora. Ó, às vezes quando vai cortar, olha, fica um pedacinho aqui. Venho com a tesourinha e tiro. Ele tinha a ponta meio arredondadinha. Então vou na própria tesoura mesmo, que é mais fácil, ó. Já dá o efeito que eu quero. Agora aqui, ó, é aquele papel que eu falei pra não jogar fora, que saiu daqui. Opa, saiu daqui. Ó, dobro ele. Tem um
um detalhezinho aqui que vai, tipo, é bem leve, né? Perfeito. Ó. Esse detalhezinho aqui, ó. Aqui tá dentro, tá muito pequeno ainda. Vou pegar. Pronto. Ó. Ó. Eu vou usar CVA aqui de, acho que é 1 milímetro. E vou marcar. Pronto, cortei, ó. Chato pra caramba cortar isso. Cortei na tesoura mesmo, tá? Porque é de 1 milímetro. Então é mais fácil do que no estilete. Acaba se tornando mais rápido. Ó, nesse meio tempo, aqui à frente, acabou secando a cola. Que eu vou passar. Eu vou colar essa parte aqui. Ó, essa parte aí que eu tô colando, eu fiz exatamente do mesmo tamanho do molde, mas como ela é externa, ela fica ligeiramente menor. Eu também não sei explicar isso por palavras, eu teria que mostrar literalmente num vídeo só isso daí. Então o que eu faço? Eu estico um pouco o EVA para poder estar colando aí e dar certinho do outro lado. Se você colar sem esticar, ela vai parecer que é menor. Aí você achou que errou o molde. É horrível. Agora eu vou colar uma tirazinha reta, tomando cuidado entre os espaços para não ficar tipo mais largo, mais estreito, ó. Exato. Pronto. Aqui, olha. Deixa eu pegar uma bochecha aqui. Aí agora sim eu colo a bochecha. Esqueci de entortar isso. Como é uma área pequena, tem que aquecer com cuidado para não estragar aquela outra parte que está colada com cola de contato. Como eu já falei antes, a cola de contato não aguenta grandes temperaturas. Pra colar aqui e ficar bonitinho, assim, ó, pra ficar mais assim, acentuado, eu vou ter que lixar um pouco mais aqui e aqui, pra ficar um pouquinho mais, ó. Porque, ó, se for ver, olha, quando eu for colar aqui vai ter um espaço, ó. Aí vai ficar assim, ó, vai ficar feio que dói. Então, no caso, tem que vir aqui e tirar isso. Tirar esse excesso aqui, dar uma jogadinha um pouquinho mais pra cá. Esse é aquele detalhe que vai no meio do capacete, ó, tá vendo? Eu já cortei, já lixei, não vi tanta necessidade de mostrar, mas ó, eu passei um estilete ali, olha, só pra marcar. E quando aquece com o soprador, ele acentua, ó, tá vendo? Conforme vai passando, vai ficando uma marcação bem melhor. Aí dá o Pra efeito poder... que eu quero, que é só aquele risquinho ali no meio. Fica muito bonito isso. E como vai ficar dessa forma, olha, aí você pega, não tem tanto trabalho, não precisa ficar cortando 2, 3 partes para poder montar desse jeito. É prático. E outra, economiza trabalho. Aí agora ver certinho onde vai ficar e fazer uma marcação com caneta para você não colar errado, porque é muito fácil você descentralizar enquanto você está colando a peça. É horrível, né? Mas, né? Então, vamos lá. Aí tem que marcar. Ó, aqui é mostrando que eu já lixei a lateral para poder encaixar melhor aí, porque senão ia ficar aquele espaço que eu falei, né? Ia ficar muito feio isso. E também ia te dar mais trabalho na hora do acabamento. Ó, agora, novamente aqui, né? Agora com mais calma e vendo para centralizar certinho. É sempre bom você usar uma fita para poder prender isso daí, porque senão você pode acabar, vamos dizer assim, não tendo tanta destreza de marcar com a caneta. Como a minha mão é grande, tô querendo não, já me facilita muito nessas horas. E também porque eu já faço há um pouquinho mais de tempo, né? Olha, não consigo centralizar, acostumar com essa câmera. Não centralizo na hora de gravar. Dá uma raiva depois, mas né, não tem muito o que fazer. Porque querendo ou não, né? É a câmera ali e eu tendo que fazer ao mesmo tempo rápido e explicando. É complicado.
É complicado, mas eu vou me acostumar. E, ó, a marcação com a caneta. Agora eu passei cola de contato. Esperei secar, né? E vou indo com calma. Eu falei, ó, no caso, né? Usando a marcação, e ó, encostei bem ali. Porque acho que tem que ficar encostadinho. E vou de pouquinho em pouquinho. Respeitando, tentando já apertar pra ficar uma coisa mais agradável já. Porque assim, como eu falo sempre, né? Quanto menos você tiver que fazer acabamento, melhor. Ó, tá vendo? Aí vai lá. Vê se consegue encaixar certinho na frente. E agora, ó, não deu, ó. Ai, meu Deus, que meleca, ficou feio isso daí. Mas, ó, ainda tinha bastante cola suficiente para manter bem preso. Geralmente eu passo de novo, né? Mas nesse caso aí eu consegui não ter que passar novamente. Mas, ó, aperta. Pode colocar força aí, porque não vai fazer com que o EVA fique num formato diferente. A menos que esteja quente, né? Ou se tiver usado o soprador e aquecido a peça, né? Aí sim você vai conseguir dar um formato errado sem querer. E às vezes eu sou meio confuso na hora de fazer a narrativa aqui, porque eu prefiro fazer isso na hora de estar, como diz, fazendo. Só que às vezes tem tanto barulho, tá carro do gás passando aqui perto, tá? É complicado, ó. Agora vamos colar a bochecha, ó, tomando cuidado, apertando bem e vendo se tá encaixando, ó. Agora essa parte aí de cima, eu colo primeiro geralmente a parte mais reta e vou usando a outra parte que é arredondada por último. Dando uma apertada enquanto vai fazendo isso, ó, tá vendo? É sempre bom, porque se você esperar muito tempo, a cola tem uma hora que ela para de agir, né? Que eu falei, demora horas, né? Mas, né, é bom não dar muita chance ao erro. Ó, com calma, tem que ter paciência. Meu Deus, mão suja. Né, eu tenho que tomar esse cuidado, né? Que as minhas mãos são meu meio de trabalho, mas eu vivo danificando elas. Ó, colou. Bonitinho. Pronto. Ó, tá vendo, ó? Ele fica aberto. Ó, fica bem feio se for ver. Mas o que vai dar esse efeito de manter aí é quando você colocar aquela viseira preta. A viseira preta que eu falo é a mais simples de moto. E depois que você colocar a viseira, aí basicamente a base do capacete do Mandaloriano vai estar pronta. Ó, tá vendo? Todos eles têm basicamente a mesma estrutura. Então, a partir daqui, você pode estar fazendo o seu modelo. Geralmente do mando, né? Mas, né? Eu não vou explicar de qualquer forma, porque acho que o vídeo já ficou longo demais. Olha ele pronto aí. Tá vendo? É uma coisa bem simples essa orelha. Mas, você pode mudar para fazer o seu próprio capacete.